Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu muito honestamente já estava ansioso para gravar uma reação a uma intervenção do professor Mitar Ribeiro, do seu deputado Mitar Ribeiro, e era algo que eu já queria fazer e felizmente agora temos essa oportunidade porque é um assunto muito importante. O professor Mitar Ribeiro fala nesta intervenção a uma erosão da liberdade que se tem passado associada a governos de esquerda ou associada a medidas mais associadas à esquerda, se preferirem. E, portanto, eu acho que é importante esta intervenção numa altura em que provavelmente vocês estarão na convenção do Chega e, portanto, se estiverem, acho que fazem muito bem. Tenho muita pena de não poder estar presente. Estarei a trabalhar, mas estou atento e verei o que se passar na convenção. Portanto, eu hoje venho reagir aqui a esta intervenção do professor Mitar Ribeiro e quero-vos agradecer por estarem desse lado. E sobre o professor Mitar Ribeiro em si, nada temam, ele virá ao canal. É uma das coisas que eu mais quero fazer, é trazer o professor Mitar Ribeiro ao canal. E ele virá. Ele virá brevemente. Portanto, venho-vos então mostrar esta intervenção, que eu acho que vale a pena de ser vista, como aliás quase todas as intervenções do professor Mitar Ribeiro, que é mesmo assim. Vamos então ouvir. Senhor Presidente de algumas bancadas, senhores membros do Governo, senhor membro do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado João Coutinho de Figueiredo, os partidos políticos que promovem o ascendente relativo da sociedade sobre o Estado geram sempre maior liberdade, maior autonomia das instituições, dinamismo das economias, defesa das empresas e alívio da carga fiscal. PS, PCP e Bloco de Esquerda sabem que promovem o inverso. Nunca hesitam em defender o ascendente do Estado sobre a sociedade. O resultado é sempre o empobrecimento e a erosão da liberdade. É por isso que o cordão sanitário do Partido Chega começa no Partido Socialista. Mas é também por isso que não temos problemas de princípio com a IEL nem com o PST. Que isso fique claro. O Partido Chega também defende, acima de tudo, a autorresponsabilidade. Essa é a essência do ser humano. É muito importante, isto que o professor Mitar Ribeiro está a dizer é muito importante. Obviamente que os Estados, e quem estuda um bocadinho a parte política sabe que os Estados tendencialmente vão crescendo. Obviamente que podem ser sempre feitas leis para que se evite isso e que é sempre uma luta contra o tempo fazer que o Estado cresça, porque tendencialmente vai crescer. Mas a verdade é que quanto menos presença ao Estado, não digo a 100% porque eu acredito na necessidade de um Estado, mas quanto menos presença exagerada, vamos dizer assim, o Estado tiver na vida das pessoas, elas mais poder de compra terão, mais liberdade de expressão terão, até porque, ao contrário do que se quer fazer em Portugal, os meios de comunicação devem ser independentes do Estado, porque um dos seus papéis em democracia é precisamente vigiar o poder instituído. E, portanto, terão mais dinheiro no bolso, o seu trabalho será recompensado com salário, portanto não serão demasiado taxados. Haverá competitividade entre empresas de vários setores que favorecem as necessidades básicas das pessoas e isso resultará tendencialmente em preços mais baixos e mais acessíveis e à melhoria da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Isso está provado em vários países, não é preciso ir muito longe para o ver. E o professor Mitar Ribeiro é maravilhoso, sou mesmo um fã do professor Mitar Ribeiro. E claro, o princípio da autorresponsabilidade, que se nós tivermos um Estado gigante no qual nos possamos encostar sempre que tivermos algum problema, o princípio da autorresponsabilidade vai progressivamente desaparecendo. Porquê? Se não temos que nos responsabilizar por nada, se não temos que resolver problema nenhum, se o Estado resolve tudo, porquê é que haveríamos de nos responsabilizar? Porquê é que haveríamos de trabalhar mais? Etc. E depois isto gera uma espiral gigante que pode levar o país ao fundo. E nunca abriremos mão da solidariedade. Essa é a essência da vida social. Dado o seu ódio à autorresponsabilidade, inequívoco no caso das minorias, PS, PCP e Bloco de Esquerda fazem sempre da solidariedade social escrava do parasitismo social e da subsídio-dependência. Somos os únicos a ir a eleições exatamente para combater o parasitismo social e a subsídio-dependência,
protegendo ao mesmo tempo a solidariedade social e os contribuintes. Sim, sem dúvida, porque eu acho que é importante e muitas vezes a esquerda faz questão de proteger este tipo de pessoas. Ora, porquê? Porque nós podemos, obviamente, e devemos ser solidários com as pessoas que mais precisam, que por alguma infelicidade na vida não tiveram, por exemplo, o privilégio que eu considero que eu tenho de ter nascido na sociedade ocidental, numa sociedade que até há bem pouco tempo não estava em guerra com ninguém, que tenho os bens essenciais mais ou menos assegurados, porque infelizmente os preços em Portugal têm subido de uma forma disparatada, nomeadamente as rendas, etc. Mas se há coisa que eu considero que nós devemos ser gratos do ponto de vista ocidental é mesmo isso, é termos nascido nas circunstâncias em que nascemos. Separando um bocadinho o que é solidariedade daquilo que é tornarmos as pessoas, nomeadamente de minorias que até precisam de ajuda, dependentes do Estado e não contribuírem para o país, seja ele qual for, isso são duas coisas distintas. Sermos solidários, sim. Tornarmos as pessoas dependentes do Estado e não terem autorresponsabilidade, não terem a possibilidade de trabalharem por si mesmas e estarem constantemente agarradas ao Estado, mesmo quando deixaram de precisar dele, isso é uma coisa que tendencialmente é mais defendida pela esquerda e que eu acho que não deve de todo ser defendido, tampouco. Há neste Parlamento dois universos inconfundíveis, o da esquerda e o do Partido Chega. Os socialistas vão continuar a insistir no rumo. De que lado está a IEL? Já agora, desculpem, o PSD. Não parece que a 10 de março os portugueses escolham quem cria parasitas sociais e subsídio-dependentes, mas também não vão escolher quem não sai de cima do muro. Muito obrigado. Isso é verdade. Isso é verdade. E é engraçado, à partida não haverá problema em dizer isto, mas eu estive com o professor Mitar Ribeiro na ID e eu tive a oportunidade de lhe perguntar, porque sempre que, e isto que fique de lição para vocês, sempre que apanhamos uma pessoa como o Mitar Ribeiro, que temos a oportunidade como o professor Mitar Ribeiro de lhe fazer perguntas, é isso que se deve fazer perguntas e ficar em silêncio, porque nós queremos é ouvir, que é mesmo assim. Eu fiz-lhe a pergunta, o que é que o professor acha das eleições? Obviamente que não vou dizer tudo o que ele me disse, mas uma frase que me marcou, que ele me disse, foi que estas eleições serão entre Chega e PS. E não haverá problema, porque é uma declaração que André Ventura já tornou pública, que acha mesmo que o Chega vai ficar à frente do PSD. Eu não consigo não conceber essa possibilidade, porque o PSD não conseguiu capitalizar as problemáticas do PS, os escândalos do PS não conseguiram capitalizar disso, e o Chega continua em crescimento, um crescimento sustentável e forte. Assim sendo, não me parece que isso seja um objetivo impossível. Mas não deixa de ser curioso o professor Mitar Ribeiro dizer isto, porque eu acredito que a IEL principalmente, e do ponto de vista económico, eu já disse isto várias vezes, a iniciativa liberal é interessante do ponto de vista económico. Agora, eu não acredito e lá está, há plataformas de diálogo entre o Chega, a IEL e o PSD. Eu chamar-lhes de direita ou de esquerda, isso já são outros 500, mas há plataformas de diálogo, isso há. Agora, se há coisa que eu considero importante a reter desta intervenção do professor Mitar Ribeiro é, os portugueses não vão querer pessoas em cima do muro, como o professor Mitar Ribeiro disse. Não estão nem para um lado nem para o outro. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra, ninguém sabe exatamente em que é que o PSD acredita, visto que o PSD tem sempre a possibilidade de pegar em algumas aulas dentro do partido, não é? Podem-se tornar várias coisas durante vários anos. Ao fim de uma década nós podemos ter PSDs de vários tipos. E, portanto, não queremos líderes de PSDs em cima do muro. Nós queremos líderes claros. Rui Rio era mais associado à ala social-democrata. Assim sendo, não houve problema nenhum em percebermos, por exemplo, porque é que Rui Rio dizia que com o Chega não. No entanto, Luís Montenegro, nós não percebemos exatamente a que ala é que ele está associado. E esse é um dos principais problemas que eu tenho com o Luís Montenegro e daí considerá-lo um líder político fraco, é o que me parece a mim. Agora, a intervenção do professor Mitar Ribeiro é clara. Há plataformas de diálogo, devem ser utilizadas, porque do lado da esquerda cria-se muito parasita social e quando se aponta este problema, mais uma vez são chamadas aquelas cartas do racismo e da xenofobia, etc. E, portanto, há plataformas de diálogo à direita, ainda que existam líderes partidários à direita que não o queiram confirmar, mas há plataformas de diálogo que devem ser utilizadas
e se há coisa que Portugal está farto é de parasitas sociais que se defendem com a carta do racismo quando se fala nestes temas. Porque obviamente que o racismo existe, isso é demasiado lógico, obviamente que existem pessoas racistas, isso não está em causa sequer, parece-me a mim que não esteja em causa. Daí confundirmos solidariedade com o incentivo ao parasitismo social, como o professor Mitar Ribeiro apelidou, eu acho que são duas coisas completamente distintas e não devem ser confundidas. Meus caros, quero-vos agradecer imenso por terem estado desse lado. Mais uma vez, neste vídeo vocês estarão provavelmente no último dia da convenção do Chega. Quero-vos mandar um grande abraço a todos. Tenho mais uma vez muita pena de não estar aí. É uma coisa que me vai custar um bocadinho, mas é o que é. Temos que estar a trabalhar e está tudo bem. Haverão mais oportunidades. Digo isto porque já disse isto outra vez, porque vocês mandaram muitas mensagens. Não vou poder estar presente, com muita pena minha, mas vão-me ver em mais eventos seguramente e será um gosto conhecer-vos. Quero-vos agradecer por estarem desse lado novamente. Tem as minhas redes sociais todas na descrição. Quero agradecer ao professor Mitar Ribeiro por ser do Chega, que é mesmo assim, porque o professor Mitar Ribeiro é um trunfo que nunca deve ser descartado do Chega, no meu entender da situação. Agradeço-vos imenso mais uma vez por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.